Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é mais um episódio do podcast Quinto e Rebelo, diretamente dos estúdios Podcast aqui em Teresina, Piauí. É uma satisfação ter você, ter a sua companhia e, claro, aqui nesse podcast as ideias se encontram para gerar conhecimento e muitas novidades para a sua vida, para a sua história. Afinal de contas, aqui no podcast Quinto e Rebelo, você tem a oportunidade de conhecer histórias de marcas, de grandes profissionais, e sempre tem uma novidade, algo diferente para você. E hoje não poderia ser diferente, nós vamos falar de um assunto que eu acredito que muito da nossa audiência tem dúvidas, que é sobre auditoria em empresas, gestão empresarial. E eu trouxe, gente, um profissional de excelência da área, que tem mais de 30 anos de experiência, é o Edelson Mendes, meu amigo, meu parceiro. Seja bem-vindo, Edelson. Obrigado aí pela É oportunidade. uma satisfação recebê-lo, né? Já se conhece há bastante tempo, mas hoje, para falar desse assunto, que você já é especialista, inclusive, Edelson, tem uma empresa, gente, a CIS Auditor, que trabalha especificamente nessa área de auditoria. E eu quero ler aqui uma mini bio do meu amigo Edelson Mendes, que é importante vocês saberem. Ele é formado pela Universidade Estadual do Piauí em tecnólogo em processamento de dados, com vários cursos nas áreas de infraestrutura e de equipamentos de redes e certificações da Avaya mesmo, né? Me corrija aí, feita nos Estados Unidos, pessoal. E MBA em administração. Hoje, ele tem uma empresa voltada para apoio administrativo a empresas e auditoria, que é a CIS Auditor. Mas agora ele mesmo vai falar, né? Essa carreira dele, como foi que começou da sua carreira. Conta para nós aí um pouco da tua história, meu amigo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado. O engraçado é porque quando a gente trabalha com tecnologia, abre, né, esse campo, a gente sempre é levado a outras áreas, né? Uhum. Então, por exemplo, o primeiro sistema que eu fiz na minha vida, eu tinha 19 anos para 18, e era controle de uma indústria. Olha só. Entendeu? Uhum. Então, sempre é focado, quem trabalha com a área de tecnologia é levado para uma das áreas afins, né? E a área que sempre tive afinidade foi a parte administrativa. Então, a maioria dos sistemas que a gente trabalhava ou desenvolvia era voltado para a área de administração. E eu já fui na parte de gestor, já fui gerente de empresa, já trabalhei nas duas áreas, né? Tanto na área de apoio à gestão, como também como gestor, né? Sim. Então, foi levando, foi me caminhando para essa área. Por isso que eu acabei indo, finalmente, a área fim da minha empresa hoje é voltada para a área de gestão e apoio nessa parte de fiscalizar, ou melhor, não é nem a gente chama de fiscalizar, quando a gente audita, a intenção da gente não é fiscalizar. Uhum. A auditoria, na realidade, é descobrir onde tem pontos fracos na empresa e a gente trabalhar, né? Então, a minha carreira foi focada sempre na área, tanto na área de desenvolvimento de sistemas e infraestrutura de segurança, mas acabou descambando, né, indo para essa área administrativa, tanto é que eu acabei fazendo uma pós-graduação na área de administração para abrir mais o horizonte, né? E Sim. Isso ajudou muito, muito mesmo. Essa visão da tecnologia, eu acredito que foi um diferencial na tua carreira, porque somar esse conhecimento em gestão com tecnologia só traz mais benefícios, né? Tanto para a sua carreira quanto para quem vai lhe contratar, né, Edelson? Então, é um destaque, eu que acredito que você tem esse diferencial. Edelson, quais foram as principais dificuldades e aprendizados que você pode compartilhar com a gente da tua carreira, desse início de carreira? Porque às vezes tem muita gente que está nos ouvindo, que está começando, né? Está iniciando uma carreira e ele quer ouvir conselhos, o que deu certo, o que não deu certo. Quais são esses destaques que você pode fazer da sua carreira e que você gostaria de compartilhar? Bem, devido ao tempo que eu já estou de mercado, no início foi muito difícil, porque a gente não tinha internet, a gente tinha que se basear só em livros de biblioteca, ou trabalhos em universidade para a gente poder acompanhar. Hoje, embora tenha ainda uma facilidade muito grande com a internet, com os cursos que hoje já existem, abrem, mas as pessoas ainda não aprenderam a ouvir. A gente tem que aprender a ouvir. Então, a gente como profissional, a gente tem que estar próximo a outros profissionais maiores, ser prudentes e ouvir bastante, né? Então, essa parte que eu acho que hoje, o conselho que eu dou para quem está começando na área e que quer desenvolver tanto na área de tecnologia ou na área de gestão, é aprender a ouvir. Porque isso é o que vai abrir muita porta e vai abrir muito também o conhecimento da pessoa. Ouvir a experiência dos mais antigos,
ouvir também a questão dos conselhos das pessoas que estão também na área, né? Sim. Então, acho que isso faz uma diferença muito grande. Maravilha. Tá vendo, gente? Você que está aí nos assistindo, nos escutando, ouça com atenção. É um diferencial para todos os profissionais, seja você ali empregado ou você empregador, né? Porque os dois lados precisam ter uma boa comunicação e ouça com atenção para que você possa ter ali um resultado e um feedback melhorado, né? Edelson, agora vamos falar da CIS Auditor, né? Que é a sua empresa, e comentar um pouco como foi que você teve essa ideia da CIS Auditor, como foi que você chegou a esse nome, porque a gente sempre pede para o nosso convidado explicar um pouco também da origem do nome da marca, até porque como a gente trabalha muito com marcas e patentes, né? É uma vertente da Quinta e Rebelo, a principal, marcas e patentes, eu tenho essa curiosidade. Então, conta pra gente como foi que surgiu a CIS Auditor, deu essa ideia de falar, agora sim eu vou ter minha empresa, vou fazer auditoria ali, vou estar ajudando empresários. Conta pra nós um pouco aí. Eu sempre trabalhei, eu já tive outras empresas, certo? Mas geralmente era na área de infraestrutura, nunca voltada para essa área. Mas o engraçado é porque eu tinha um desejo muito grande. Na última empresa que eu passei, para você ter ideia, muito grande em Fortaleza, é um grupo da Freitas Varejo, eu era diretor lá, e eu via quão zelo eles tinham pelo esse controle. Então, por exemplo, eles tinham empresas secundárias, né, satélites, que davam apoio à própria gestão e à própria, por exemplo, contabilidade, né, que é a alma do negócio dele. Você tem uma empresa que fatura o que eles faturam por mês, ele fatura por mês o que empresas aqui faturam em 3 anos. Caramba! Entendeu? Então, para você ter ideia, gigante, tem que ter, né? muita gestão. Então, eu vi essa ideia deles. E quando eu tive a oportunidade de voltar a Teresina, né, eu criei esse sonho. E aí comecei a procurar onde eu poderia me abrir espaço para isso, né? Sim. E aí eu comecei a conversar com contadores, que eu tinha afinidade. E aí a gente começou a sonhar. Sim. Né? Porque abrir empresa é um sonho hoje. Você tem um sonho de abrir empresa. E na hora que a gente foi pesquisar, eu pesquisei tudo. Foi muito engraçado. Pesquisamos nomes em francês, certo? Para montar isso. Aí, não, fica um nome muito estranho. Vamos pegar uma coisa mais simples. E aí, eu gosto muito do CIS, que é de sistemas, né? Sim, sim. A gente trabalha tudo com sistema hoje. Sim. Tudo. A sua vida é um sistema. Você chega em casa, você pensa, vou tirar minha camisa. É tudo um processo. Exato. Então, eu gostava muito do CIS. E aí, a gente pensei em CIS Audit, né? Que é de auditoria, né? Isso. Só que tem um programa do governo que se chama CIS Audit. Aí se danou-se agora. Como é que eu vou ter um nome tão bacana? E um grande amigo disse, rapaz, por que tu não bota auditor mesmo, o nome auditor, né? Aí pronto. Aí foi onde você foi o grande mentor nosso. Falei, o nome tá bonito, agora a gente tem que procurar uma empresa que valide esse nome para ver se a gente consegue utilizar. E foi você que foi a pessoa importante nesse processo. Fazer o parecer de viabilidade, né, Viabilidade. Delson? É quando você diz, olha, tem viabilidade, pois vamos comprar a ideia e vamos para frente com essa empresa. E tá dando muito certo, graças a Deus. Graças a Deus. E marca registrada. Já está registrada. Deixar claro aqui que CIS Auditor é uma marca registrada, protegida pelo INPI, e hoje o Edelson ele pode explorá-la na sua área de atividade em todo o território nacional. E aí a CIS Auditor começou. Qual foi o ano que você deu início? A CIS Auditor mesmo começou em 2023, né? Eu já fazia trabalhos avulso, mas isso era ruim, porque é muito diferente em você ter uma marca, ter um nome e trabalhar em cima desse nome, faz toda a diferença. Então, até você para poder mensurar o valor do teu serviço, se você vai como Edelson é uma coisa, se eu vou como empresa é outro totalmente diferente. Verdade, verdade. Então, eu consigo ter mais impacto no que eu estou fazendo, porque eu tenho um rol de pessoas, eu tenho outros clientes que foram atendidos pela minha marca. Então, eu não estou vendendo o Edelson, eu estou vendendo toda uma solução que é a CIS Auditor. Isso. Entendeu? E então isso faz diferença. O nome, não só o nome, mas a presença do nome. Exatamente. Né? Então isso eu acho que foi o grande diferencial. Muito bacana, Edelson. Agora, já falando do dia a dia do Edelson ali, do trabalho nas empresas, pela tua experiência e observação, quais são os principais erros que são cometidos por esses gestores, os erros mais comuns, né, cometidos por eles nessas empresas? Você podia comentar aqui com a gente? Sim. Muitas empresas nos procuram
geralmente por problemas financeiros, às vezes, certo? Gestão financeira, acho que é o tendão de Aquiles de toda empresa. Às vezes o dono da empresa é um ótimo comprador, é um ótimo vendedor, mas se perde na hora da gestão financeira. E geralmente nós somos chamados para fazer um controle, né, uma auditoria em cima da parte do que está acontecendo com o dinheiro da empresa. E assim, em vários casos, são empresários que são muito bons, às vezes bem-sucedidos, mas misturam o pessoal com a empresa. Eita. É aquele que tem o cartão pessoal, mas a empresa paga o cartão pessoal. É aquele que vai comprar um carro, ele compra no nome da empresa porque acha que está fazendo um grande negócio. Então, assim, essa mistura entre o pessoal e a empresa prejudica muito. Então, a gente faz as orientações, a criação de prolabore, retiradas corretas, a divisão e a secção direitinho entre você, empresário, e você, pessoa física. Então, acho que hoje, de todos os casos que a gente pega mais, geralmente, é o problema mistura entre pessoa jurídica e pessoa física se misturando. Então, assim, quando a gente começa a quebrar esse paradigma, ele começa a sentir a diferença, e às vezes é muito dolorido, porque você está acostumado a ter aquela mistura entre empresa e você. Eu estou precisando de dinheiro, eu vou no caixa e tiro o dinheiro. Sim. Entendeu? E quando a gente começa a quebrar esse paradigma e dizer, olha, não, a empresa é empresa e você é você. Então, eu acho que isso aí é um grande diferencial e é o grande problema que a gente encontra nas empresas, essa mistura entre a pessoa física do dono e a pessoa jurídica da empresa do dono. Então, eu acho que é o grande tendão de Aquiles. E dessa eu fico às vezes me perguntando, agora que tu está falando, eu estava refletindo aqui, como é também a resistência desse empresário a, de fato, cumprir aquilo que o Edelso profissional, a Assis Auditor, está orientando? Porque, querendo ou não, existe aquele momento de ruptura, né? Sim. Entre o que ele estava fazendo errado e o novo que você está indicando para ter resultado, para gerar realmente para que a empresa seja mais saudável do ponto de vista financeiro. Como é que você sente essa resistência? Eles têm uma resistência ou eles aceitam de boa você planejar ali, colocar para eles um roteiro? Como é, assim? A tendência natural é ter resistência, certo? Então, assim, tem casos que a gente nem consegue trabalhar. A gente começa o trabalho, começa a conversar e a gente chega ao consenso, olha, eu não consigo te ajudar. E a gente para o projeto. Eu já parei projetos por perceber que as pessoas envolvidas no projeto não vão seguir o projeto. Não estavam colaborando, né? Não vai se encaixar porque já está enraizado de tal forma nele que não faz. Como eu já tive empresário aqui em Teresina, que passou integralmente a gestão da empresa para a gente. Ele saiu da empresa, se afastou total. Rapaz. Tudo. Compras, a parte de venda, gestão. Lógico, a gente faz todo um trabalho de prestação de contas, semanal, diário, tem todo um trabalho. Sim. Mas teve um empresário aqui em Teresina, que foi da Maná, ele se sentiu tão bem acolhido pela gente, ele entregou a gestão integral da empresa pra gente. Rapaz. E a gente ficou tamanha à frente a confiança em vocês, deles, né? Exatamente. E ele é uma das coisas que ele diz pra gente sempre, que a gente foi uma das poucas pessoas que ele sentiu muita confiança ao ponto de entregar a empresa dele no nome da gente. Sim, sim. Então a gente respondeu integralmente por 1 ano e 8 meses a empresa dele e devolvemos a empresa sanada, com estoque, no azul, com tudo. Bacana. Todos os programas. Com caixa, a gente deixou caixa para 3 meses de empresa. Rapaz. Entendeu? Assim. Então, para isso acontecer, teve o envolvimento do dono. O dono disse, olha, a gente confia em você, eu vou entregar para você. Em outros casos, a gente tem até alguns clientes da gente que falam, a gente entrega. Mas a gente percebe que ele dói com isso, ele se vai doer com isso. Então, a gente começa a ter resistências. E tem casos, não, que a gente só alimentando com informação dá certo, né? Isso. A pessoa já tem uma certa organização, mas a gente tenta criar. Mas o grande diferencial é esse. É como você fala, a pessoa aceitar isso. Esse paradigma é difícil de quebrar. É verdade. E eu penso outra coisa também. Você falando, eu também comecei a... É bom desse papo aqui, gente, é porque o entrevistado, ele vai falando umas coisas que nem estavam no roteiro, mas isso gera perguntas que não estão nem no roteiro, né, Deus? Por isso que eu digo para você que nos acompanha, o podcast Quinta e Rebelo é diferenciado. Porque aqui a gente quebra esse paradigma daquele podcast engessado. A gente deixa o entrevistado à vontade para ser um bate-papo leve, descontraído, tranquilo e um papo legal assim mesmo. E aí tu estava falando, eu falei da resistência, mas essa questão dele entregar a empresa, de ter resultado,
surgiu a partir de uma dor, de uma necessidade. Sim. E aqui eu quero te falar, para ele reconhecer essa necessidade, chegar a esse ponto, ele falar assim, opa, eu preciso contratar um assistente auditor para vir intervir. Geralmente ali também tem uma dificuldade, né? Porque nem todo mundo reconhece que está errado. Somente quem é o gestor, ele fica sempre dizendo assim, não, mas eu já tenho uma experiência de tantos anos gerando a minha empresa, não preciso de ninguém estar aqui me dando pitaco. E eu te digo isso porque eu também já atuei em algumas empresas como consultor, e quando a gente vai falar alguma coisa, isso não são todos gestores, tá, gente? Mas alguns, eles sequer ouvem ali a nossa sugestão, eles já cortam logo. Mas para um gestor chegar nessa condição de reconhecer que precisa de uma empresa terceirizada especialista, eu acredito que esse é um fundamento importante, né, Delcio? Ele reconhecer que precisa de ajuda, né? Isso, além desse reconhecimento, a gente tem um trabalho que a gente tem que fazer em cima da cabeça dos donos, certo? Uhum. Que nada é da noite para o dia. Sim. Aqui a gente encontra uma resistência muito grande, que eles acreditam que a gente trabalhando nessa parte de apoio à gestão, de auditoria, a coisa é da noite para o dia. E chega assim com um piqueiro de documentos, olha, tá aqui minha vida financeira, tá aqui minhas contas, me diz aí como é que eu tô. Entendeu? A gente, quando explica, olha, isso aqui a gente tem 3 meses, 2 meses que a gente tem que analisar, tem que criar um histórico de movimentação sua, e a gente vê processos, é difícil até ele entender que isso tem tempo. Entendeu? É um processo, É um processo, é imediatista. Porque quando, às vezes, eles procuram a gente, eles já estão tão fragilizados que qualquer coisa é muito tempo para ele. Rapaz, eu vou passar uma semana aqui analisando. Não pode. Tem que ser para ontem, eu preciso disso para ontem. Então, isso é uma outra barreira que a gente tem que quebrar. Sim. Que as coisas não funcionam. Olha, imagine que você pega uma empresa que tem 20 anos no mercado, você vai trabalhar com ele quer que em uma semana você diga a vida dele toda. Jesus, eita, meu amigo, aí dificulta, hein? Aí... Sim. E Delson, falando agora também da percepção que muitos empresários têm de que um serviço de auditoria é fiscalização, é controle. Como a auditoria pode, na prática, se tornar uma ferramenta de crescimento e melhoria da gestão? Você tem que entender que, às vezes, a auditoria não é você auditar a empresa em si, é auditar processos da empresa, entendeu? Uhum. Então, a gente cria melhorias de processo. Por exemplo, tem um trabalho que a gente faz na Dona Conceição, na fábrica de pães. Lá eles trocaram o sistema, então a gente está criando novos processos. A gente, por exemplo, vai fazer uma demonstração de um fluxo de processo de entrada de produto, entendeu? Legal. Então, quem são os responsáveis? Quer dizer, existe o sistema, mas se não existir o processo paralelo ao sistema, não adiantou nada. Se você não dá nome às pessoas que estão no processo, botar as responsabilidades. Então, a questão da auditoria, ela não faz somente essa questão de te dar números. Ela te dá também meios de você alcançar números ou índices, né? Que você consiga ter uma melhor performance. Então, a auditoria, a gente tem que tirar esse negócio de auditoria, é aquela coisa para te provar que você está errado, fiscalizar, achar teu erro. Não, pelo contrário. Quando a gente faz auditoria, a gente audita também processos. Não é só financeiro, não é só o fiscal, por exemplo. Eu quero saber como é que está meu estoque em relação a Cefaz, por exemplo. A gente faz esse trabalho também. Então, assim, mas a gente vai te dizer, olha, aqui é o melhor caminho. A auditoria é o primeiro passo para você se descobrir e achar a melhor, como é que diz, forma de sanar o problema. Então, a auditoria, o papel dela, na verdade, é abrir números, abrir informações, é para isso que ela serve. Interessante. Olha, gente, aula aí com o professor Edelson, viu? Você que tem empresa, que está assim, sem saber como melhorar os resultados, né? Principalmente nessa questão financeira, que é o que o Edelson falou que mais pega, né? Nas empresas que ele acompanha. O Edelson está aqui dando esse parecer, vamos assim dizer, esse feedback para nós sobre a sua experiência, que eu acredito que vai te ajudar a clarear as ideias e buscar uma solução, né? E a CIS Auditor está aí para isso. Edelson, quais são os sinais que indicam que a empresa precisa urgentemente de uma consultoria em gestão para reorganizar seus processos e aumentar a sua eficiência? Pronto, o primeiro sinal é como a gente sempre bate, é financeiro. Acho que a maioria das vezes assim que procuram a gente, ou assim, acho que, sei lá, 70% é financeiro, 20% é fiscal às vezes, porque estão com problemas de responder um processo junto à Cefaz ou algo parecido.
E 10%, às vezes, é a pessoa que entende que o processo está errado. Mas esses 10% é muito pequenininho. E a gente vai ver, esses 10% é o 70%. Uhum. Os 10% que ele acha que o problema está errado, que é o problema financeiro, não é. É os 70% é o processo dele. Entendi. Que gera todo o impacto no financeiro, na produção. Por exemplo, em alguns casos, você mudando pequenos... que a gente não faz só essa parte de financeiro, fiscal. A gente, por exemplo, indústria. Eu gosto muito de indústria. Então, a gente altera até a produção. A gente indica, olha, vamos melhorar a produção nesse sentido. Uhum. Pra você ter ideia, na fábrica mesmo, uma mudança de produção aumentou 4.000 pães dia, 3.000 pães dia. Rapaz. Só por uma mudança de um processo na hora de fazer as massas. Não é uma mudança na massa em si. Uhum. É dizer, olha, o time de acontecer é isso. Então, a gente chegou junto ao dono da empresa, conversamos. Ele concordou com a gente e ele mesmo depois levou isso à frente. Então, pra você ter ideia, uma fábrica dessa produz 32.000 pães dia. A gente não acredita que você possa fabricar 32.000 pães por dia e dar vazão nisso. Uhum. Entendeu? Ou você pega uma empresa como a de água, que a gente tomou de conta, que você invasa 4.000 garrafões, 5.000 garrafões dia. Uhum. Isso no pior dos dias, entendeu? Então, assim, você imagina que cada garrafão tem 20 litros. Sim. A quantidade de água que você movimentou no dia, fora a venda de garrafas, copos, entendeu? Uhum. Então, os números são muito astronômicos. É porque a gente não tem a noção, tá certo? Isso. Então, essa parte aí é que a gente batalha, gera índices e a gente consegue ter esse retorno. Edelson, uma curiosidade aqui, vocês passam, em média, quanto tempo na empresa? Ou é um serviço que você primeiro faz um diagnóstico, depois estabelece um cronograma, e esse cronograma vai ser baseado naquilo que vocês vão encontrando? Como é uma média de tempo que vocês passam na empresa? Pronto. Essa sua colocação foi perfeita, porque assim, como eu falei no início, eles tendem a entender que a gente entrou, tem solução. Não é assim. Normalmente, eu planejo 90 dias de auditoria, de levantamento de processo. Então, a gente, em média, leva 90 dias. E dentro desses 90 dias, a gente já começa a mudar, lógico. Se eu achar uma coisa de imediato que tem um problema, vamos resolver logo. Isso. Não vamos deixar isso para frente. Mas, em média, 90 dias. Tem empresas que a gente faz um trabalho de 90 dias e, nessa brincadeira, a gente já está há mais de 10 anos. Tem empresa que trabalha comigo há mais de 10 anos. Entendeu? Entendi. Eu saí de Teresina e ele ainda continua trabalhando comigo. Mesmo eu morando em outro estado, ele continua trabalhando comigo. Que massa. Tem empresas que a gente começa com um mês e meio, chega numa noção e diz, olha, não tem condição de continuar trabalhando com você, eu peço desculpas, mas a gente não consegue levar o processo à frente. Porque uma outra coisa que a gente tem que aprender é a honestidade com o cliente. Isso, a gente tem que ser muito honesto com o cliente. Isso. Então, assim, normalmente a gente tem um trabalho inicial, geralmente de 3 meses, e a partir de 3 meses se toma a decisão, se continua o projeto, se a gente faz a correção de caminho, certo? Ou implantação, às vezes, de sistema, ou algo parecido. E você sabe que consultoria não pode ser eterna. Né? O cara tem que aprender a andar com as pernas dele e ele vai trabalhar. Em alguns casos, como nesse outro, não, porque acabou virando uma amizade tão grande de respeito, então eu continuo com essa empresa há muitos anos. Mas normalmente é assim. Essa de água, por exemplo, até hoje tem um sistema meu financeiro rodando lá dentro. Mesmo eu longe de lá, o dono me chama. Essa semana mesmo ele me chamou para ter uma reunião, entendeu? E eu não trabalho mais para ele, eu não tenho contrato com ele. Ele chama como amigo, diz, olha, aconteceu isso, o que é que você acha? Entendeu? E a gente, como amigo e consultor, porque naquele momento lá eu não estou como amigo, eu estou como consultor. Vou falar a verdade para ele, ó, eu acho que isso está errado, entendeu? E abre outro serviço. Amanhã ele já quer fazer mais serviço, eu já estou à disposição, entendeu? A gente sabe que consultoria tem um tempo, tem que ser assim, senão ela não é consultoria, é emprego. E a gente tem que ter essa delimitação, tá certo? Mas geralmente em 90 dias a gente tem uma ideia, ou até um pouquinho antes, da ideia da empresa, e o resto a gente faz um projeto de longo prazo. Interessante, muito interessante. Edelson, você tocou numa palavra-chave que a Quinta e Rebelo também ela leva na linha de frente, honestidade. E por que a honestidade é um tema que a gente tem que tocar, pessoal? Porque nesse meio de consultoria, existem muitos aproveitadores, pessoal. Mas é muita gente. Picareta mesmo, a palavra é essa, né? Infelizmente a palavra feia, mas gente picareta. E aí eu penso assim, Edelson, o empresário está fragilizado. E aí, se ele
contrata o serviço de um picareta desses, esse picareta vai e diz assim, não, seu problema tem uma solução imediata. Como se fosse um remédio assim que a pessoa toma e, puf, as coisas mudaram. E não é assim, porque ele aproveita aquela fragilidade do empresário para meter lá um monte de metodologia que ele criou na mente dele e dá tudo errado e o empresário só tem prejuízo, dor de cabeça. Então aquilo que estava ruim fica pior. Então, pessoal, muita atenção na contratação de consultoria, principalmente nesse setor, né, Deus? Que é o seu, que é auditoria, que é gestão. Contrate quem tem experiência, quem mostra resultado. Eu estou aqui falando isso, não é porque eu esteja na frente de Edelson, mas é porque, de fato, um dos nossos objetivos com o podcast, Edelson, é trazer profissionais de excelência para serem uma referência para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, e eles possam pensar, rapaz, aquele podcast me acendeu a luz de chamar o consultor lá que deu a entrevista para vir aqui na minha empresa, né, fazer um diagnóstico, uma análise, e aí gera uma conexão positiva, porque esse sim é um consultor de excelência, um consultor que entrega resultado, né? Que é o caso aqui desse auditor do Edelson. Então, fica a dica, muito cuidado. E isso, pessoal, vale para todos os tipos de negócio. É na minha área de marcas e patentes, é na área do Edelson de consultoria e gestão e auditoria, é na área de quem trabalha com design, quem trabalha com a parte de identidade visual. Então, todas as áreas, você preste muita atenção. Antes de contratar, faz uma análise, conversa com a pessoa, né? Entende o know-how que essa pessoa tem, porque é muito sério mesmo. Eu tenho recebido, Edelson, cada relato de empresários que me procuram explicando, no meu caso com as marcas e patentes, eles me vêm com relatos de outras empresas que eles procuraram, e as empresas criaram fantasias absurdas, e eles pagaram, acredite se quiser, mais de 17 mil reais, Edelson, para registrar uma marca. Olha só aonde chegou o absurdo. E, enfim, gente, cuidado, muito cuidado. Por isso que eu peguei um pouquinho aqui só para dar esse alerta, né? Porque acho que é importante aproveitar o gancho. Mas, Edelson, voltando aqui sobre tecnologia, que é a sua praia, né? Com o avanço tecnológico, da tecnologia e da análise de dados, como as ferramentas digitais estão transformando a forma de fazer auditoria de gestão empresarial? Sim, hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, ela tem te aberto muito espaço na hora da agilidade. O problema, o segredo é a agilidade, né? Uhum. Então, a inteligência artificial está te dando muito espaço para que você esteja a celeridade nos processos, entendeu? Entendi. Hoje, é sabido que as Cefaz e outras empresas utilizam esses recursos para fazer cruzamento de dados, tá às vistas isso, né? Sim. E a gente tem que estar nivelado a eles. Embora tenha alguns trabalhos que são trabalhos de formiguinha, que você tem que fazer interpretação de informação, tudo. E a gente sabe que a IA, por mais que ela seja inteligente, ela não tem a sensibilidade humana. Isso. Entendeu? Eu acho que isso é o grande diferencial. O pessoal tem que discernir entre a inteligência que te faz ser rápido, você ensina ela, mas a sensibilidade humana nunca vai deixar de existir. E na auditoria, a sensibilidade humana é muito importante, entendeu? Uhum. Quando você chega, rapaz, eu tenho um sistema aqui que tu bota lá e te dá toda a tributação do teu produto e tal, e você nem precisa olhar. Já consegui, eu peguei uma empresa aqui que pagava 17 mil reais de ICMS indevido por conta de uma ferramenta. Do mau uso de uma ferramenta. A ferramenta é espetacular, mas o mau uso da ferramenta estava provocando prejuízos para ele. Então, quando a gente pegou a análise, descobriu isso e mostrou para a empresa, esse que ele estava perdendo dinheiro, eles contrataram a minha ferramenta, que é metade do preço dele, ou mais barato, mas aí ele usa essa minha ferramenta do CIS Auditor, que é montada com um tributarista, e ele começou a ver que os produtos lá precisavam de análise. Sim. Pra vocês terem ideia, é uma coisa muito engraçada. Por exemplo, uma braçadeira de nylon, aquelas braçadeirinhas de nylon, ela é tributada normal. Mas se tu empregar uma braçadeira nela, na manutenção de avião, ela não é. Entendeu? É lógico que a legislação pode mudar. Hoje a gente está falando isso e amanhã não está. Isso. Então, se não me falha a memória, tem uma especificidade no uso dela só na aeronáutica. Ah, tá. Em qualquer outro uso, na casa de ferramenta, tudo vai ter a tributação diferenciada. Entendeu? E isso você sabe porque você está ali estudando, analisando e a ferramenta diz lá, olha, quando você bota o NCM lá, a gente brinca muito, que é o produto da gente, a gente brinca na gíria, o NCM é um DNA do produto. E eu compartilho o DNA entre vários produtos. Entendi.
A digital do produto é o código de barra, que se identifica, é único, é o nosso digital, né? Então, a gente pega muito produto na hora que a gente vai auditar, que são produtos semelhantes, mas tem tributação diferenciada. Você pega, por exemplo, materiais baseados em silicone e acrílico, copo, que é o mesmo NCM de uma chupeta, certo? O DNA é igual, porque a origem é igual, certo? Só que se a chupeta não é tributada. Entendi. Ou melhor, a tributação é de forma diferenciada de um copo, que seria uma madeira, entendeu? Então, essas coisas assim, eu até peço perdão aos contadores, eu não sou contador, posso estar falando uma coisa que eles discordem, mas na realidade o que a gente vê é que sempre tem que ter o fator humano no final da ponta para análise. Não adianta dar ferramenta, te dar números, te dar informações se ninguém sabe analisar. Isso vale para o financeiro, vale para o administrativo, vale para o processo de chão de fábrica, vale para tudo. Sim. Você pode otimizar, mas a palavra final sempre vai ser de um ser humano que vai te dizer e te encaminhar direitinho a como fazer a coisa. Interessante. Até porque, pessoal, como o Deus falou, a IA ela está aí na realidade, não podemos mais ignorá-la, mas a gente precisa contemplar sempre esse lado humano, essa sensibilidade que só a consultoria e a auditoria vai trazer, né, Deus? Então, não é só a IA não vai fazer nada 100% sozinha, tem que ter ali um parâmetro humano para poder medir se aquilo tem ou não, né, resultado. Muita gente bota lá na IA, faça um planejamento assim, ela vai dar uma coisa muito seca, né, às vezes muito até contra a realidade da empresa, de parte de faturamento e tudo mais. E é errado você confiar só naquilo, porque você pode ter um prejuízo muito maior, né, Edelson? Por isso, o auditor está aí para dar esse suporte. Edelson, a gente está indo já para a reta final desse nosso bate-papo, muito produtivo aqui. Eu acredito que a nossa audiência hoje trouxe para si conhecimentos novos e que vão gerar ali mudanças, assim eu espero, viu, pessoal? Me ajudem aí. Inclusive, aproveitar aqui, vocês que estão nos ouvindo, nos comentários, vocês também podem colocar perguntas. Olha só, mesmo que esse episódio esteja no ar hoje, vocês podem colocar perguntas, porque todas as perguntas vão ser encaminhadas, via Delson, para o nosso entrevistado, nosso convidado, e nós encaminharemos a resposta para você. Então, olha só que interessante. Coloque nos comentários sua pergunta, sua dúvida, e o Edelson, assim que ele puder, ele vai responder. A gente vai reportar lá no nosso canal, aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Fica aí a dica. Edelson, a parte de conselhos agora, porque aproveitar a sua presença, né? Você é um professor, é um grande profissional, então tem que aproveitar a sua presença. Ó, se você pudesse dar apenas um conselho para empresários que desejam tornar suas empresas mais sustentáveis, organizadas e lucrativas, qual seria esse conselho ou esses conselhos? O principal conselho que a gente dá, que a gente até conversou no início, né? Entenda que a empresa é empresa e você, pessoa física, é você, pessoa física. Perfeito. Não misture as duas coisas. Como a gente falou, é o principal problema que nós temos. O segundo, entenda que tudo que o governo faz com a gente, certo, tem uma repercussão positiva e negativa. Nunca entenda que o recolhimento de impostos que você faz, que às vezes você tenta fazer aquelas gambiarrazinhas, entenda. A partir do momento que uma pessoa foi lá e comprou na tua loja e pagou pelo imposto, o imposto não é teu, é do governo. E a gente, muitas vezes, a gente vê alguns donos de empresas que se apropriam desse dinheiro, faz alguma coisa para tentar não passar à frente. E a gente vê que algumas empresas sofrem o impacto disso depois em uma fiscalização, entendeu? E pagam caro, muito mais caro no dinheiro que ele deixou de recolher. Então, entenda, se você vender alguma coisa, e é uma coisa que é bem básica, se você acha que você não está ganhando, precifique certo. Precifique seu trabalho certo, precifique seu valor do seu produto certo, que se tiver tudo ok, a consequência você vai pagar os encargos, vai pagar a sua folha de pagamento, vai pagar as suas despesas administrativas e vai sobrar o seu. É só você fazer o planejamento correto. Planeje direitinho, planeje com responsabilidade, utilize as empresas de apoio à gestão, caso você tenha essa dificuldade. Converse também com o seu contador, e aí faça esse planejamento. Você se planejando é o sucesso. A chave do nome do sucesso é planejamento.
Olha aí, palavra-chave, planejamento. Escute essa dica aí do nosso consultor top aqui, o Edelson Mendes. Edelson, uma dúvida agora aqui que surgiu e que eu acho que a nossa audiência está curiosa. Então eu vou fazer a pergunta, estou até imaginando aqui. Eu estou ali com a microempresa, sou pequenininho ali, estou começando, e eu gostei muito do consultor Edelson, eu quero ali investir. Hoje, a CIS Auditor, ela atende todos os tamanhos de empresa, é isso? Ou você foca mais em determinadas empresas com faturamento X? Como é que a CIS Auditor percebe do pequeno ao grande empreendedor? E como vocês fazem essa abordagem de conversar com esse potencial cliente? Como é que vocês trabalham nesse sentido? Uma das coisas que a gente botou desde o início é que não existe tamanho de empresário. Não existe. Você pequeno ou grande não vai fazer diferença. A gente tem que, lógico, a gente sabe quanto a gente pode dar o passo da gente. Você pequeno empresário quer ouvir, a gente pode fazer um atendimento pontual, tem uma cobrança pontual, bem mais simples, Sim. onde você faz um atendimento com a gente de 2, 3 horas, ou uma visita, Isso. entendeu? E você paga a visita. Como você, por exemplo, eu quero fazer uma contratação que vai gerar 3 meses de recorrência, porque é um projeto grande. A gente trabalha tanto do pequeno ao grande. Perfeito. Porque a gente entende que todos nós temos que sobreviver dentro desse mercado competitivo. Isso. Então, se você é pequeno e quer conversar com a gente, não tem problema. A gente se adequa e tenta atender o melhor possível. E a gente faz esse planejamento, a gente tenta ajudar, tenta conversar, tenta explicar um pouquinho. Isso é tranquilo. Olha aí, galera, estão vendo? Porque assim, eu estou fazendo essa pergunta, Deus, porque as pessoas às vezes estão lá ouvindo e pensam, não, mas acho que ele só atende os grandão e tal. Mas não, ele não atende só os grandão, não. Assim como aqui em Rebelo também, o pessoal pensa que a gente só atende os grandes para registrar a marca, não. A gente atende desde o cara que está lá no shopping da cidade, vamos dizer, que é pequenininho, né, que tem um box, até uma indústria. Nós também não temos uma classificação no sentido de, esse é meu nicho. A gente atende todo e qualquer empresário que deseja proteger a sua marca. Tem interesse em proteger a marca, a Quinta e Rebelo está aqui como opção, e assim como a CIS Auditor também está ali à disposição, né, Deus, para atender, para fazer esse período de atendimento, para dar um ponto de vista do profissional, o que a CIS Auditor pode ajudar você. Então, fica aí a dica, dando gancho aqui para o Edelson deixar o @ ou o contato para a nossa audiência poder te procurar. Como é que faz, Edelson? A gente tem o Instagram, né, @CISAuditor. Nós temos um e-mail institucional chamado contato@cisauditor.com.br, certo? O telefone para contato é o DDD 86 99801 1155, que você lá é um WhatsApp, você pode mandar mensagem para a gente vai se interagindo. E a gente, graças a Deus, já estamos em 3 estados. A gente trabalha o Piauí, Maranhão, e a gente está agora com um grande projeto no interior da Paraíba. Olha só. É um grupo de farmácia, de 11 farmácias, certo? E ele já tem um planejamento para chegar ao final do ano com 15 farmácias. Olha. Entendeu? É um projeto enorme que a gente está viajando para lá, agora constantemente começou o projeto. Você vê, a gente já está caminhando aí, né? Está expandindo. Mas sabe o que é isso? É o resultado do seu trabalho, a confiança, a honestidade. E você, rapaz, você também é um cara super legal, assim, e não só porque você é meu cliente, meu amigo que se tornou, mas é porque, conversando contigo, você tem humildade na hora de falar, de explicar, isso é bom. Isso, muito consultor, Edelson, que ele fala com uma coisa tão assim que você fica até assim, nossa, você até afasta de você, mas você é diferenciado, você tem um jeito de falar didático, né, porque falta muito nos consultores isso, de falar de forma didática para a pessoa poder entender. Você é didático, você fala direto ao ponto, é objetivo, e isso é admirável em você, meu amigo. Estou elogiando mesmo na frente do povo para as pessoas saberem que não é só porque você é meu amigo e meu cliente, mas é pela pessoa que você é. Isso é muito importante, tá? Quero te agradecer de novo, tá? Pela sua presença aqui. Se você quiser deixar só uma mensagem final para a nossa audiência, o espaço é livre para você falar o que você quiser falar. O que eu posso dizer para você que está aqui, que você é empreendedor, desde aquele empreendedor do carrinho de pipoca a o vendedor de uma fábrica ou de uma empresa que fatura milhões por mês, você tem que ter humildade, reconhecer as pessoas que trabalham com você e, principalmente, se planejar. Acho que você tendo planejamento, sendo a pessoa mais humilde, a pessoa mais importante, você tendo planejamento, você tem sucesso, certo? Lógico que todo mundo passa por percalços, lógico.
Mas se você tiver um planejamento, e nem que seja de curto ou médio prazo, você tem sucesso. Planeje sua vida pessoal, planeje sua vida da sua empresa, não misture os dois. O segredo é ter perseverança, planejamento e evitar misturar você empresa e você pessoa física. Acho que o segredo vai ser esse. Show! Muito obrigado mais uma vez, Edelson Mendes, consultor especialista em auditoria, tecnologia, gestão empresarial, com mais de 30 anos de experiência, pessoal. E é um prazer também ter esses auditores no nosso hall de empresas de marcas registradas pela Quinta e Rebelo. Nós, inclusive, fazemos um monitoramento constante, né, Edelson, da marca. E se demonstra o cuidado que ele tem com o nome, com a reputação da empresa. E eu quero também, gente, pedir para você, nossa audiência, seguir o nosso canal aqui no YouTube. Clica lá, marca no sininho para você poder receber sempre, né, novidades. Se inscreve no canal. Lá no Spotify, avalia 5 estrelas o nosso episódio, porque isso engaja e ajuda outras pessoas a conhecerem o nosso trabalho. É sempre uma satisfação ter você, a sua companhia. Comenta também aqui embaixo desse episódio o que você gostaria de perguntar para o Edelson, para o nosso convidado, ou até mesmo indicação de quem você gostaria que tivesse aqui na bancada do podcast Quinta e Rebelo, hein? Então você também pode sugerir entrevistados, porque a gente sempre está de olho em quem chama a atenção e quem tem relevância no mercado. Então, mais uma vez, pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Até o nosso próximo episódio. Tchau!